Bom dia, professora. Bom dia. Agora deu, hein? Mão de obra hoje. Bom dia. Bom dia, querida. Já botei um recadinho lá no grupo para que o pessoal viesse, tá? E hoje realmente foi impossível. Mas agora tudo deu certo. A gente mexe daqui, liga de lá, telefona, fala, reclama e ajeita, né? Tadadã. Podem ir pegando a apostila de vocês, módulo 4, página 3, por favor. E o povo chegando, todos vocês. Muito bom vê-los aqui. Desculpem aí pela primeira aula. Foi involuntário, né? E aí quando eu vi que a coisa não estava dando mesmo, eu avisei vocês no grupo, né? Mas agora também já avisei no grupo que nós estamos aqui. Tá? Só dar um toque aqui, que eu estou em aula. Peraí. Vou falar falando mais alto, viu? Eu não tenho interferência. Pronto, vamos lá. Então, peguem a apostila de vocês na página 4. Não sei se o pessoal viu aí que eu deixei um recado. Segunda aula normal, né? Mas, enfim, se o pessoal for chegando, podem aí, se quem puder ir avisando os demais aí. Não sei se também se tem mais gente que vai assistir a aula hoje, porque acho que anda todo mundo meio derrubadão, né? Estamos aí ficando cansados, mas vamos animar. Ó. Eu fiz notas, chegaram trabalhos para mim que faltavam, tá? E hoje vou postar essas notas. Professora, desculpa interromper, mas você poderia ver que trabalhos faltam entregar? Vejo, mas eu posso ver isso daqui a pouco, Bia, tá? Aham. Né? Não, sem problemas. Porque daí eu já vejo se alguém precisa me entregar alguma coisa, eu já peço. Daí, se eu lançar a nota e depois tiver diferença, eu lanço novamente, eu peço para a Marina, ela faz alteração, tá bom? Ok, obrigada. A Marina consegue fazer as alterações que precisam lá. Então, daí eu falo, olha, tinha ficado e tal, tá bom? Então, todos que deem uma olhada lá no que vocês enviaram pelo e-mail, dê uma olhada no que foi pedido também, para ver se falta alguma coisa, e eu, por minha vez, vou vendo aqui, tá bom? Hoje meu trabalho é sentado aqui nesse lugar, trabalhando mesmo. Tem muita coisa para fazer e hoje eu quero pôr tudo em ordem, tá? Agora eu quero começar a lançar só a notinha no meu caderno para no final do bimestre, agora nos dias, fechar o terceiro. E aí vai ficar o quarto bimestre, que é o último, mas eu acho que vai dar tudo certo para vocês. Fiquem tranquilos, tá? Vocês que estão sempre na aula e que enviam as coisas, né? Eu estou sempre recebendo de vocês os trabalhos, não se preocupem, fiquem tranquilos, tá? Eu vou fazer minha aula hoje com o livro de vocês. Então, abra a apostila de vocês no módulo 4, tá? Na página 3, tá? E a gente vai ver ali, na página 3, um poema. Eu queria que vocês pegassem, por favor. Tem algumas explicações que eu preciso fazer a partir daí, tá? Algumas coisas que eu ainda não disse. E a gente vai seguir aí para preencher essa apostila um pouco, falar dela. E daí nós vamos entrar depois no neoclassicismo na próxima aula. Neoclassicismo brasileiro. Nós vamos mais devagar. E vai dar até para começar o romantismo do ano que vem. Então, aí na página 3, eu espero que vocês estejam com o módulo aí à mão, tá? O módulo? Módulo 4. Página 3. Ok aí, povo? Dá um joinha. Bota um joinha aí para nós. Quem já conseguiu pegar, tá tudo certo. Aqui já. Tá aí já. Guilherme Casarim já respondeu.
Deixa eu ver se eu tenho que abrir o chat aqui, porque às vezes... Página 3, Danilo, tá? Danilo, Murilo. Ótimo, obrigada. Então, vamos lá. Aí, na página 3, inicia-se, fala de o Barroco Brasileiro Gregório de Matos. Nós falamos, né? Eu falei para vocês um pouco sobre a vida dele aí nas aulas anteriores. Aula passada eu lembro que eu fui mais light, porque cansa, né, gente? Então, nós vamos hoje devagar também. Eu só gostaria que vocês me interrompessem, comentassem, especulassem também, para que a gente possa ter uma interação, porque senão fica uma coisa assim, parece que eu estou falando só sozinha, tá? Então aí vou pedir ao pessoal que tem o microfone, a Bia, o Guilherme, o Murilo, que desse uma colaboradinha comigo, tá bom? Então vamos lá. Tem um poema, um trecho de um poema, né? 2 estrofes, do Bento Teixeira. E o Bento Teixeira foi aquele que inaugurou o barroco aqui para nós, no Brasil, né? E o poema que ele lançou, que tem características já do barroco e que fez essa marca de início de barroco, é o poema Prosopopeia, tá? E nesse poema vocês vão observar, porque assim, como o barroco usa muita figura de linguagem, então esse poema chamado Prosopopeia, olha lá, ó sorte tão cruel como mutável, o que usurpas aos bons o seu direito? Escolhe sempre o mais abominável, reprovas e abominas o perfeito, o menos digno, fazes agradável o agradável mais, menos aceito. Ó frágil e inconstante, quebradiça, roubadora dos bens e da justiça. Então, como se fosse a sorte que comandasse, como se a sorte fosse uma pessoa. Ela é a pessoa que manipula tudo isso e faz dessa forma. Então, ele fala da sorte dando vida a ela, dando características humanas, tá? De reprovar, de escolher, né? Roubadora dos bens, como se ela tivesse atitudes de um ser humano, né? Pensante, que faz isso tudo. E existem as figuras de linguagem, né? Que são as marcas do barroco, essas figuras, entre elas está a personificação ou prosopopeia. Tá? Prosopopeia é uma figura de linguagem que consiste em dar características humanas ao que não é humano. Animais, tá? Até objetos, e no caso, até algo que não é concreto, né? Algo que não é concreto. Então, a sorte, por exemplo, não é algo que você pega e vê, né? Sorte é o nome que nós damos para alguém ou para algumas coisas boas que acontecem. Então, foi sorte. E a pessoa que faz isso, que tem essa sorte, é a pessoa que tem sorte, a pessoa de sorte. Mas no caso aqui, a sorte é que está em julgamento, né? Então, esse substantivo abstrato, sorte, está ali como se ele fosse uma pessoa. Então, o poema Prosopopeia faz sentido, tá? Já que prosopopeia é a figura de linguagem. Chama-se prosopopeia ou personificação. As gramáticas trazem com esses 2 nomes, né? Então, por isso, prosopopeia. Então, ele está ali se maldizendo. Não tens poder algum se houver prudência, não tens império algum, nem majestade, mas a mortal cegueira e a demência e o título te honrou de deidade. O sábio tem domínio na influência celeste e na potência da vontade. E se o fim não alcança desejado, é por não ser o meio acomodado. Então, olha só. Está ali do lado. Prosopopeia. O título dado ao poema significa discurso veemente. Discurso feito por pessoa fictícia. Ação de fazer falar um personagem numa narrativa. Em outros contextos, é sinônimo de personificação ou metagoge, figura de linguagem que consiste em atribuir características humanas a seres inanimados e a animais. Então, a sorte ali é o destino, né? Olha que destino cruel, né? Por que esse destino faz isso com as pessoas?
né? Por que ele é assim desagradável, roubador de bens, né? Então, ela é a prosopopeia, ali com o título como discurso veemente, né? Falando sobre isso. E é uma figura de linguagem também. Então, até combinou mesmo, né? Já que ele personifica a sorte. Bom, então, o poemeto épico Prosopopeia narra o concílio dos deuses a que o poeta ficticiamente teria assistido na praia do Recife. Grande parte da narração, né, 73 das 94 estrofes, olha o poema, 94 estrofes, gente, não era um poeminha, não era um sonetinho, tá? Constitui-se do discurso de Proteu, o deus dos vaticínios, em louvor aos primeiros donetários da capitania de Pernambuco, sobretudo ao segundo deles, Jorge de Albuquerque Coelho. As duas estrofes que você acabou de ler fazem parte desse discurso. Então, eles faziam críticas já de uma forma, aí no caso dele, de uma forma discreta, indireta, né? Depois a gente vê que o Gregório, então, ele já não é tão discreto assim, ele já é mais direto, crítico, o boca do inferno, né? Aí tem algumas atividades sobre este poema, né? Em 4 atividades sobre este poema, que depois a gente vai falar dele e fazer por onde deixar ele certinho. O Brasil nos séculos 17 e 18, né? Então está dizendo aí como que estava o Brasil, que nós já falamos também sobre isso, e foi o momento da colonização, era o momento em que estava no auge a colonização, que começou lá em 1532 com Martim Afonso de Souza, né? Ele veio para o Brasil tomar conta da sua capitania hereditária ali, né, por ordem do rei. Ele ficou 2 anos lá se preparando para vir para o Brasil, para tomar conta da terra, né? Começar a pôr gente aqui, né? De começar esse caos que é hoje, né? Então trouxe lá porque quando eles vinham as naus cheias de pessoas e iam trabalhar. Então, quando eles se preparavam, pensa bem, vocês vão viajar, faz a mala, entra no carro, no avião, no ônibus, que seja, e vai. Né? Para onde você for, provavelmente vai ter ou alguém, uma casa, um lugar que você vai ficar, ou você deixou já certo um hotel, ou vai locar um hotel, né? Vai se hospedar em um hotel, numa pousada. Então, você sabe como vai ser a sua chegada. Procura saber do clima, né? Se é praia, você vai preparado para a praia. Se é inverno, vai para o sul, está preparado para o inverno. Vamos lá para ver neve, vamos passear nos lugares turísticos e papapá. Mas imagina você entrar numa daquelas naus, né? E vir para um lugar que você não tem ideia de como é. Mais ou menos por algumas coisas que disseram. Não tinha vídeo, não tinha foto, não tinha filme, não tinha nada. Só imaginava-se, né? Isso, nada disso existia. Então, assim, olha, é um lugar novo, quente, né? Mas quente quando você está num lugar bem frio, complicado de imaginar, né? E eles vinham para o Brasil, então, munidos de ferramentas, as que tinha na época, para acabar, para abrir mata, né? Para enfrentar perigos. Imagina, chegar daqui, se dar de cara com tudo aquilo, animais diferentes, bichos diferentes, né? Então a gente fala, se eles vieram, eles fizeram, parem para pensar como é que é chegar num lugar que tem um monte de perigo, numa época em que não era como agora, que se sabe sobre os bichos, que se sabe sobre as coisas, se toma cuidado. Se ainda, esta semana passada aí, um homem foi morto por um indígena com uma flecha, né? Imagine naquela época o medo que eles tinham, o quanto eles atiravam. E esse que morreu, não sei se vocês acompanharam pelos noticiários, ele era um defensor dos índios que vivem lá isolados, os índios que não têm suas tribos, que vivem, vamos dizer,
primitivamente, mas colocar esse primitivo como os hábitos deles, sem se envolver com o homem branco. Eles são mesmo isolados, não por causa do isolamento agora, da pandemia. Eles já vivem isolados. No grupo deles, ninguém adentra ali sem ordem, ninguém pode, porque leva doença para eles. Eles vivem exatamente como eles sempre quiseram, de forma primitiva. E isso existe lá na Amazônia mesmo, tá? Eu vi uma vez que o Ronaldo Fenômeno, né, o jogador, e mais um grupo pequeno, tiveram autorização, né, para fazer uma matéria sobre isso. Gente, eu fiquei assim, abismada de ver como que esses índios nativos ainda vivem, né? Até hoje eles vivem do que tem a natureza mesmo. Eles vão mudando de lugarzinho ali, deixando a mata crescer, deixando as plantas nativas crescerem, e eles cuidam das crianças. Eu estava vendo, eles fazem leite de planta, né? Toma leite de alguma coisa que eles conhecem. O leite que eles estavam dando para a criança, pequenininha. Então, eles macetavam lá numa vasilha, no chão, na terra, né? Macetavam ali e davam na boquinha da criança. Não assim, na madeira, que nem pensar. Né? Dentro daquelas cuinhas mesmo do coco, aquelas coisinhas improvisadas, eles vivem desse jeito. É a maneira em que eles vivem. Né? Muito diferente e muito curioso. Uma dessas tribos, então, com medo do homem branco, né? Vamos dizer assim, dos invasores lá que estão lá o tempo todo estão tomando conta das terras dos índios e invadindo espaços e matando gente, né? Eles estão sempre armados e preparados, e eles confundiram, porque essa pessoa que morreu era uma pessoa que lutava por eles. Ele queria que aquilo continuasse sempre, ele defendia, e ele foi confundido e ele teve uma flechada e morreu. Não sei se algum de vocês viu. Tá? Guilherme, você viu alguma coisa? Bia? Alguém Não vi nada em nenhum lugar. Não viu falar? Nada não. Passa pra onde isso aí, professor? Então, o Fantástico fez uma matéria, mas também deve estar aí pela internet afora. Dei uma olhada nas notícias. Aliás, é bacana que vocês deem uma olhada, vocês que estão pretendendo vestibular no ano que vem, né? Último ano, não, segundo ano vocês vão. Mas aí vocês já vão se preparando, porque isso são coisas que ficam. Sempre que acontece uma tragédia dessa, o pessoal fica atento e depois acaba caindo, às vezes, um trecho de uma matéria, de jornal, né? E aí você nem viu falar disso. Então, deem uma olhadinha. É bom sempre buscar a informação, tá, gente? Eu sei que televisão é algo que hoje o jovem, como vocês, vê muito pouco, né? Vocês gostam de usar a televisão né? E às vezes nem usam, às vezes vão ver no computador mesmo. Então aí vocês veem muita série, então o mundo vai mudando e vai sendo, isso é natural. Não tem como comparar o que é o melhor, o pior. Ai, minha geração era melhor. Não posso dizer isso. Não posso dizer isso porque o mundo vai sofrendo mudanças e as pessoas que vão nascendo, chegando ao mundo, elas vão sofrendo também mudanças nos gostos, nos costumes, né, e etc. Mas a notícia é algo que vocês devem buscar, tá? Procurem se informar aí, porque foi bem divulgado mesmo, tá? Deem uma olhadinha, vejam quem era, o trabalho que ele realizava. Era um idealista, né, gente? Esse povo que vai para tomar frente, defender as minorias, fazer esses trabalhos, geralmente são pessoas muito idealistas, sonhadoras, né? E que gostaria de ver o mundo sempre melhorando, algumas coisas mudando, coisas que a gente não vê muita disposição do ser humano de mudar, né? Em mudar, não quer mudar, quer continuar cada vez dominando mais, né? A luta pelo poder é muito grande, né? Então, imagina esse povo chegando aí, um monte de índio, cadê? E aí, são bons? Quais são os índios que são da paz, que querem recebê-los? Quais são os índios que matam? Quais são os índios que comem a carne humana? Né? Então, assim, tinha de tudo aqui. Pensou? Consegue pensar? Imaginem, né? A gente ficar perdido aí numa mata aí por algumas horas deve ser desesperador. Imagine chegar assim, né?
Então, as capitanias do Nordeste, Pernambuco e Bahia, né, conforme diz aí, já apresenta certa complexidade social, com o processo de transplante cultural da Europa para a colônia já bastante adiantado. E aí nós já tínhamos 2 séculos, quase 3 séculos, depois, né, do descobrimento e do início da colonização, que se deu então em 1532. Né? Aí já viu o governo geral, foi criado em 1449, e as conquistas de territórios já aconteciam muito e se consolidava o domínio português. Então, o Brasil foi sendo dominado pelos portugueses, que não era ainda um país, né? Era uma colônia que estava abrindo, né? Então, já aqui era um grande empreendimento comercial, porque tinha as riquezas, então as pessoas já se colocavam aqui e, né, vinham de Portugal e iam já levando as coisas daqui para lá. E, além disso, também iam se envolvendo os brancos com os índios, né? Já iam fazendo aquela miscigenação, alguns já formavam família, já mudavam alguns hábitos, né? O indígena mesmo foi se transformando num homem branco aos poucos, né? Hoje, os indígenas falam muito de seus direitos, e eu concordo, a gente combinou tudo aqui. Aí a gente fala, fomos nós que chegamos aqui. Nós não, né? Os portugueses. Às vezes a gente não tem nenhuma herança de português mais, nós falamos que fomos nós. Mas as pessoas que viviam em sociedade diferente da sociedade indígena, né? Então, as conquistas continuaram, então vamos ler ali. A cultura da cana e a fabricação do açúcar foram as principais alavancas desse empreendimento. Então, plantava-se e comia-se o lucro ia para Portugal. Os engenhos se multiplicavam. Fundavam-se vilas, era grande o número de escravos negros importados da África. Então, estava já tendo, desde muito, o comércio de escravos, né? Esse comércio de escravos, então, ia-se para o continente africano, em alguns países, buscar pessoas que eles lá, as tribos africanas, se guerreavam e vendiam os que elas tomavam como reféns delas, os presos deles, né? Vendiam para os portugueses que traziam para o Brasil, né? Em 1600, a população já era de 60 mil habitantes, né? Hoje 200 milhões. Olinda era a maior vila, com 4 mil habitantes, seguida de Salvador, com 3 mil. No final do século XVII, Salvador terá uma população de mais de 20 mil habitantes. Então, tudo começou lá, no Nordeste, porque era onde eles chegavam, né? É mais próximo, o continente, né? Ali bem, e ali onde tem o litoral dos estados que hoje são Pernambuco e Bahia ali, eles chegavam por ali e adentravam o Brasil. Então, Salvador era o maior porto de entrada, né? Desde lá. Durante o domínio espanhol, na União Ibérica de 1580 até 1640, né? Então, 60 anos, ocorreram as várias invasões holandesas da costa brasileira, motivadas pelos interesses comerciais de Companhia das Índias Ocidentais. Sempre rechaçados, os holandeses conseguiram, enfim, depois de uma guerra de 5 anos, que durou de 1630 até 1635, tomar Pernambuco, onde o governador João Maurício de Nassau-Siegen realizaria grandes reformas econômicas, políticas e administrativas. Reconstruiria Olinda, reurbanizaria Recife e promoveria o desenvolvimento cultural. O empreendimento da Companhia das Índias Ocidentais entrou em declínio após o afastamento de Maurício de Nassau, em 1644, e os holandeses foram definitivamente expulsos em 1654. Mas eles tinham feito muita coisa boa, né? Então, Maurício de Nassau, ele tinha realizado grandes feitos aqui já, né? Então, lá no estado de Pernambuco, né, reconstruindo Olinda, Recife, deixando tudo bonitinho por lá, né? E aí, de repente, eles foram expulsos dali. A
cidade de Salvador foi a capital da colônia desde sua fundação, em 1549 até 1763, quando o Rio de Janeiro se tornou capital do vice-reinado. Então, a capital da colônia, né, era Salvador, por onde eles entraram. Em 1763 é que o Rio de Janeiro se tornou capital. E depois, só na década já no século XX, né, na década de 60, 1960, que se teve a transferência da capital do Rio para Brasília, que foi uma cidade construída e planejada para ser a capital, né, que foi a ideia de Juscelino Kubitschek. Né? Além de centro político e econômico, foi o principal polo da produção cultural e literária de todo o período. Por isso, o barroco brasileiro é chamado por alguns historiadores de Escola Baiana, porque se deu na Bahia. E foi ali a consolidação, então, como eu já disse outras vezes, do barroco no Brasil. O barroco se firmou na Bahia. Tá? E é a primeira escola literária, né, que realmente o Brasil participou. Até então, nós não tínhamos a literatura brasileira. Como a gente viu, a gente teve aquele período foi o período em que se descobriu que o Brasil foi já descoberto e que se escreveu sobre o Brasil. Documentou-se, esses documentos foram considerados literatura pela riqueza. Então, lá as cartas, que começou pelo Vasco Caminha, e depois os demais que passavam por aqui, ingleses, estrangeiros, alemães, que passavam viajando e conhecendo e escreviam sobre o que estavam vendo, né? Então, sobre o seu próprio ponto de vista, que é considerado literatura. Porém, a literatura mesmo, propriamente dita, no Brasil, é o barroco, né? Então, aí a gente vê uma autora, a Ana Miranda, que lançou o romance Boca do Inferno, e essa obra dela é ficcional, que se passa na Bahia do século XVII e mostra as desavenças políticas entre o governador-geral Antônio Souza Menezes e a família do padre Antônio Vieira. Então, é fictícia. Tá? O poeta Gregório de Matos, personagem principal do romance, toma partido contra o tirânico governador, satirizando-o em vários poemas. Então, nós temos um trecho ali do livro dela, nesse trecho é a fala, é o pensamento e as ideias do poeta, né, do Boca do Inferno. Então, o Boca do Inferno, porque ele realmente fazia críticas, e ela criou uma história fictícia. Ela escreveu um livro com base no que ela conhece sobre o Gregório de Matos, o Padre Vieira, as ideias deles na época, o que eles defendiam, e ela fez um romance ficcional a partir de fatos reais, que é assim, né, que geralmente acontece. A partir do que se tem, se cria, né? Então, olha o trecho que ela diz aí. As pessoas que caminhavam pela praça naquele momento eram, na maioria, negros escravos ou mestiços trabalhadores. Muitos iam para as igrejas. Os sinos chamavam repicando. Da janela, Gregório de Matos acompanhou com os olhos a passagem do governador entre pessoas de diversos mundos e reinos distintos. E no ar, que chamava de maganos, fugidos do seu país ou degredados de seus reinos por terem cometido crimes, pobres que não tinham o que comer em sua terra, ambiciosos aventureiros ingênuos, desonestos, desesperançados, saltavam sem cessar no cais da colônia. Então, quer dizer, quem vinha para cá estava fugindo de alguma coisa, né? Alguns chegavam em extrema miséria, descalços, rotos, despidos, e pouco tempo depois retornavam ricos, com casas alugadas, dinheiros e navios. Mesmo os que não tinham eranambeira, essa expressão eranambeira de quem não tem nada, né? Nem engenho, nem amiga, vestiam seda, punham polvilhos. Eram esses os cristãos que vinham, na maior parte, e esses os que caminhavam por ali, está acabando a aula, tá, gente? Tirando o chapéu e curvando-se à passagem do governador. Eram também persas, magores, armênios, gregos, infiéis e outros gentios, mirmidônios,
judeus e assírios, turcos e moabitos. A toda a cidade dava entrada. Então, o moabita era um povo semítico do tempo bíblico, era uma metonímia aí, hebreu, semita, gentil, pagão, idólatra e estrangeiro, e assim por diante. Reinou, ou Renoá, natural do reino. Né? Então, esse povo aí, esses renóis, esses maganos, né, eles vinham, esse título, esse nome foi o que ele deu. Então, ela, né, criou isso aí, usando as palavras de Boca do Inferno, fazendo crítica a quem chegava para ficar aqui, por quê? Vinha buscar riqueza. Estava perdido lá no seu país, né? Lá estava sendo procurado, fugindo, né? Porque cometeu erros. Então, você vê que ele coloca ali degredados, né? Quem chegavam aqui, aventureiros, desonestos, ingênuos. Então, aí ficava aqui e aqui fazia riqueza. Né? Eles tinham seda mesmo sendo pobres. Tá? Bom, então aí a gente para, tá bom? A gente continua na próxima semana a partir daí, para a gente fechar mesmo aquilo que a gente já viu. E peço mais uma vez desculpas pela primeira aula e a gente vai repor, tá? Eu vou marcar com a maioria o dia que a gente pode repor essa aula. Tá certo? Na próxima semana. Oi, querido. Tenta fazendo uma segunda ou numa quarta, que daí a gente já tem aula à tarde mesmo. Tipo, segunda a gente tem atualidades e espanhol. Daí na quarta a gente só tem de professor de matemática lá. Às 4. Às 4? Pode ser antes? Pode. Então a gente marca 3 horas, né? Das 3 às 3h30, tá? Pode ser. Então tá, vou marcar numa quarta às 3 horas. Eu vou avisar a Marina e aviso vocês no grupo, tá bom? Beleza. Grande beijo, gente. Bom final de semana. Até a semana que vem. Eu vou deixar umas atividades lá. Vocês olhem lá no site para fazer, mas eu posto no grupo também, tá? Okay. Beijão. Tchau. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, querido.